Hoje é dia 10 de junho de 2019. Nós estamos no Templo da Assembleia de Deus das Últimas Horas, Pastor Leôncio, Pastora Francisca, e nós vamos ministrar um culto de ensino. E eu sou a missionária Mônica Sampaio de Mello. Mas antes eu quero cantar um louvor para que nós possamos louvar mais um pouquinho a Deus e nos alegrarmos na presença dEle. Qual é o nosso assunto aqui dentro? Jesus. Aleluia. Então vamos lá. Vamos começar o nosso estudo. Deixa eu tirar a guitarra. Aleluia. Agora vamos lá, irmãos. Abra suas Bíblias, por gentileza, em Juízes 13. Nós estamos falando, sobre missão, né? E cada um de nós tem uma missão. E o Espírito Santo quer que todos nós descobramos qual é a missão que nós temos. Porque quando nós não temos entendimento do que viemos fazer na terra para Deus, a gente atrapalha a missão do outro. Porque andar com uma pessoa sem entendimento é andar com alguém que é um provável tropeço na nossa vida. Isso vale para casamento, vale para amizade, vale para vizinhos, vale para irmãos de igreja, vale para qualquer companhia, né? Quando a gente sabe o que a gente veio fazer na terra, nós podemos nos proteger dos ataques de Satanás. Porque o que Satanás vai tentar fazer o tempo todo na nossa vida? Impedir que cumpramos o propósito de Deus. Vai enviar distrações. Ele não envia só doenças, problemas. Não, ele envia coisas boas também.
Sabe, por exemplo, está um casal aqui, aí de repente o marido recebe uma proposta de trabalho para ir trabalhar numa cidade que fica distante 7 horas de viagem do Rio de Janeiro, por exemplo. E aí o que acontece? Ele não vai poder vir toda semana, né? Aí ele vai vir de 15 em 15 dias. Aí daqui a pouco vai ficar cansado e às vezes até sem dinheiro da passagem, né? Às vezes ele gasta o dinheiro assim, vai mandando dinheiro para a esposa, para poder a esposa não sentir tanta falta, para os filhos e tal. Aí, eu não tenho como que chama, dinheiro para ir essa semana. Aí a pessoa pega e começa a ir uma vez por mês só, visitar. Aí daqui a pouco, uma vez a cada 2 meses. Não, sabe como é que é, meu bem? Eu estou cansado, estou trabalhando muito, mas estou te mandando bastante dinheiro, não estou? Agora, você acha que isso é de Deus? Manter marido e mulher distantes? Não. O apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 7 que até mesmo para se abster de ter relação sexual, o casal casado, tá? Tem que ser por consentimento dos dois e por pouco tempo para Satanás não tentar. Olha só como é que Deus fala, na Bíblia ele fala para a gente proteger o casamento. Porque, claro que Deus sabe que Satanás vai tentar dividir a família. Então a gente já começa a falar sobre missão aqui hoje, falando sobre casamento é uma missão. Casamento é um ministério. E o que mais nós temos visto na sociedade ocidental é Satanás entrar no casamento. O pastor Josué Gonçalves, que é um pastor lá de Bragança Paulista, em São Paulo, ele tem um ministério com família debaixo da graça. Aí uma vez ele falou no encontro de casais, ele faz muito encontros de casais, palestras, pregações para casais. Aí ele falou assim, que certa vez um casal foi dormir brigado. E aí cada um virou para o seu canto, né? Quando foi de manhã, assim, tá acordando, aí sem querer encostou o pé no pé do outro, né? Aí esqueceu que estava brigado, aí fez um cafuné com o pé no pé do outro, né? E aí o coração já acordou amolecido quando eles viraram assim, porque eles estavam cada um virado para um lado. Então o meio deles estava vazio na cama de casal. Quando eles viraram assim um para o outro, Deus abriu a visão espiritual deles, saiu um demônio horrível que estava entre o casal na cama, pulou para a janela e olhou para eles com uma cara, nossa, fica até arrepiada, olhou para eles com uma cara assim, tipo, vocês vão brigar de novo, eu volto. Então você vê como é que existe cada briga de casal, cada briga na família, existe a pata do diabo. É verdade. E aí a gente tem que controlar o que, irmãos? Temperamento nosso. Pra gente, eu até costumo falar, o marido chegou em casa ou você chegou em casa, você sabe que vai dar problema? Pega uma garrafinha de água. Aí quando ele entrar, você diz boa noite e já bota a garrafinha de água na boca. Você que é uma mulher que gosta muito de falar, bota água, vai bebendo água. E aí ele vai falar umas coisas que você vai ficar assim, mentira dele, você vai pensar, né? Não foi isso que aconteceu, tá? Mas você está bebendo água, você não pode falar. Senão você engasga ou cospe a água. Vai bebendo a água, mantenha até 2 garrafinhas, terminou uma garrafinha, bota a outra na boca. Aí ele vai tomar banho. Aí no que ele vai tomar banho, você tira a garrafa de água da boca e aí você vai constatar quantas palavras você evitou de falar naquele momento. Você ia falar um monte, né? Ia chamar de mentiroso, ia xingar, mas você estava ocupada bebendo água.
Então, é uma estratégia. Use uma garrafinha de água. Isso vale também para qualquer outra pessoa que for na sua casa, que você sabe que você vai ficar chateado, né? Por quê? Porque as palavras brandas afastam a ira, a palavra diz. Mas o contrário, quando a gente não freia a nossa língua e sai aquilo que a nossa emoção quis falar na hora, né? Então, passando essa introdução, vamos para Sansão, né? Nós falamos sobre a missão de José em Gênesis 45, falamos sobre a missão de Ciro, o gentio, em Isaías 45, a missão de José é conservar em vida, missão de Ciro, conquistar muitas nações e tirar a autoridade de reis. Agora vamos falar sobre a missão de Sansão, tá? Juízes 13, verso 1, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Deus tem um negócio com 40 na Bíblia, né? Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu um anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado. Pai Senhor, vem cá, meu pastor. Aí, tá correndo? A paz, querido. Cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Alguém já adivinhou qual é a missão de Sansão? Se você prestou atenção no que eu acabei de ler, eu acabei de falar a missão. Qual é? Eu vou ler de novo o verso 5, na parte que diz assim: porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e a missão: e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a missão de Sansão: livrar Israel do poder dos filisteus. E como é que a gente se encaixa nisso? Vamos colocar os filisteus como demônios. E vamos colocar Israel, é o povo de Deus, é aqueles que Deus enviou Jesus Cristo para salvar, né? E qual é a missão daquele que é enviado por Deus para salvar? Resgatar, livrar das mãos dos demônios. Então já fala também, como Ciro falou semana passada, né, como a missão de Ciro falou, com a igreja. O que a igreja vem fazendo aqui? Quando ela prega a palavra de Deus, o Senhor Jesus lá em 17:17 de João, do Evangelho de João, ele falou assim: santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. E aí lá em João 8:32 ele fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a missão da igreja, nós igreja, é libertar os cativos e oprimidos. Quer ver? Abre lá em Isaías 61, por gentileza. Antigo Testamento, Isaías 61. Que foi a palavra que o Senhor Jesus leu lá em Lucas 4, a partir do verso 16. 61, verso 1.
Amém? Aleluia, glória a Deus. Estou indo, hein? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Vai lá em Lucas 4, é culto de ensino, então a gente passeia pela Bíblia. Tá? Cadê a sua Bíblia? A minha ficou em casa, eu vim direto do centro. Então peraí, toma uma Bíblia. Aqui o que não Mas falta... eu estou sem óculos também, né, irmão? É, amor? É. Então a pastora ajuda aí. Lucas 4. Lucas 4? Lucas 4. Aí quando for a semana que vem, você traz o óculos e a Bíblia. É, o negócio é ele consertar ele para mim. Entendi. Lucas 4. 4. Olha só. Quando chega aqui no 14, a minha Bíblia tem um título, um subtítulo na verdade. Jesus volta para a Galileia e principia a sua missão. A gente está falando sobre o quê? Missão. Aí agora a gente vai falar da missão de Jesus. Nós lemos Isaías 61, né? E aí, olha só. Então Jesus, no poder do Espírito, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Para ler o quê? As Escrituras Sagradas, que era o costume deles, né? Alguém levantar e ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Não foi o que a gente acabou de ler lá em Isaías? Capítulo 61, verso 1? Foi profetizado 700 anos antes de acontecer aqui. Aleluia. Olha o Antigo Testamento se cumprindo no Novo Testamento. A gente acabou de ler no Antigo Testamento, em Isaías 61, 1. Né? Lá nessa época não era dividido em capítulos e versículos, tá? Aí ele falou assim, depois que ele leu isso, que o Espírito do Senhor está sobre mim, e falou sobre a missão dele, né? Ele falou assim, no verso 20, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Verso 21, então passou Jesus a dizer-lhe, hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Olha que coisa linda! Coisa linda. Sabe o que Jesus quis dizer com isso? Que como ele falou lá em Marcos 16 e Lucas 24, no finalzinho, quando ele abre o entendimento, já ressurreto, aparece para os discípulos e começa a abrir a mente dele, abrir o entendimento para que eles entendessem o que as Escrituras estavam falando sobre Jesus. Então Jesus só abriu o entendimento deles quando ele ressuscitou. E aí, olha como é que ele, o tempo todo, ele citava as Escrituras, as partes que estavam falando sobre ele. Mas era difícil para eles perceberem que aquela palavra ali era a respeito dele. E aí, quando ele começou a missão dele, ele chamou a palavra sobre ele, sobre si, falando assim, hoje se cumpriu essa palavra. Que palavra? O Espírito do Senhor me ungiu.
E hoje, essa mesma palavra, vai comigo agora lá em Efésios, vai adiante, a carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 1, vem assim, depois dos evangelhos, vem Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Capítulo 1, verso 13. Está falando em Cristo, né? No verso 12 fala assim, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, o que aconteceu? Fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. Penhor é garantia. O Espírito Santo em nós é a garantia de que Ele vai nos resgatar, porque nós somos sua propriedade. Por quê? No verso 13 fala, porque quando você creu, você foi selado com o Santo Espírito da promessa. Vou dar um exemplo desse selado. Hoje eu estava sentada no meu cantinho de pensar, que é lá na cozinha, que é onde eu faço gabinete com Deus todo dia. Aí, na hora que eu sentei, a minha cadeirinha fica do lado do fogão. E o Senhor me chamou a atenção para um selo que tinha no fogão. Tinha um selo ali no fogão escrito OK, inspecionado. E aí o Senhor falou para mim assim, me deu essa palavra aqui. Assim como esse fogão recebeu um selo, você também, quando creu em Jesus, você recebeu um selo. Aleluia, Jesus. Só que o selo que você recebeu não é esse adesivo de papel colado no fogão, escrito OK, inspecionado, mas foi a presença, foi a unção, como Jesus leu, né? O Espírito do Senhor me ungiu. Que é a mesma coisa quando ele fala assim, o Espírito do Senhor me selou, ele me escolheu e me selou. Vamos ver uma coisa aqui. Eu disse, quando eu falei a respeito da missão de José, quem não viu pode ir no meu canal no YouTube e vai ver ali um vídeo que eu coloquei assim, descubra a sua missão o mais rápido possível. Tem 2 vídeos, o 1 e o 2, que é a continuidade. Eu falei que José, ele recebeu um sonho, um aviso de que Deus ia fazer algo diferente na vida dele, isso quando ele tinha uns 16, 17 anos. Ele recebeu 2 sonhos, um dos irmãos sendo feixes e se curvando diante dele, e o outro, os irmãos e o pai e a mãe se curvando também, né, como feixes de trigo, se curvando para ele. E por causa do propósito dele, despertou a inveja dos irmãos, mas quando ele falou, quando ele se revelou lá em Gênesis 45 para os irmãos, falou assim, eu sou José, a quem vocês venderam, mas não vos entristeçais, porque para a conservação de vida, Deus me enviou diante da vossa face. Era a missão de José. Mas quando ele recebeu o sonho, ele não sabia como é que ia ser esse negócio dos irmãos e dos pais servirem a ele, né? Ele não entendeu qual era a missão. E aí ele passou por um poço, uma cova, né? Quase morreu, mas Deus não deixou, porque Deus tem propósito, né? Aí passou depois por ser vendido como escravo, passou depois por trabalhar como escravo na casa de um oficial egípcio, passou pela traição, a traição assim,
a esposa de Potifar, né, ela mentiu e ele foi parar na cadeia, passou por cadeia, até ele ser colocado como regente, como governador do Egito. Mas até aí ele ainda não sabia como é que isso ia se cumprir na vida dele. Como é que aquele negócio dos feixes, dos irmãos ele não via há muitos anos. O pai, a mãe, ele não via há muitos anos. Como é que aquilo... Então, ainda nem José sabia da missão dele. E assim é conosco. Deus só manda, vai caminhando, que um dia eu vou abrir o seu entendimento. Totalmente. Aí você vai entender. Ele só, olha, aí eles começaram aqueles 7 anos das vacas magras. Ele já tinha passado pelos 7 anos das vacas gordas, amontoou nos celeiros do Egito uma enorme quantidade de grãos, de alimentos, e estava enriquecendo o faraó com a venda desses alimentos, e até mesmo os próprios egípcios estavam perdendo as terras, porque eles não tinham mais dinheiro para poder trocar por alimento, eles estavam trocando as terras e estavam se tornando escravos de faraó. Então ele estava fazendo ali uma parte, mas ainda não era revelada a missão dele. Quando os irmãos dele, no segundo ano de fome, de vacas magras, os irmãos chegaram lá para comprar alimento e ele viu que os irmãos estavam na mão dele, não podia ter negado, né? Vou vender coisa nenhuma, morra de fome. Mas não, a grandeza daquele que é selado pelo Espírito de Deus, sabe que tem um propósito maior para glorificar o nome de Deus, e sabe que a misericórdia de Deus está atuando sobre a vida das pessoas. E aí ele entendeu. Agora entendi. A minha missão era salvar os meus irmãos, 70 pessoas. Que era Jacó, suas 2 mulheres e suas concubinas e seus filhos. Antigamente podia. Podia, antigamente podia. Agora não pode mais não. Só as 2 mulheres. Né? Não, é muita gente, né? E Salomão que teve 1000? 1000. Depois que Jesus veio, Acabou isso. passou. Né? Sim, acaba a bagunça. Né? Mas aí o que acontece? Aí todas engravidaram? Por aí. Aí o que acontece? Ela está perguntando se todos engravidaram. O que acontece? Quando José entendeu, aí é que foi. Sabe, vai chegar um dia na nossa vida que a gente vai falar, agora que eu entendi a minha missão. Então, vamos lá no exemplo do fogão. Aquele fogão, para chegar na minha casa novinho, há 2 anos atrás, que meu filho comprou para mim, ele passou por vários processos, várias etapas do processo de fabricação. Ele não chegou na fábrica bonitinho. Chegaram as lâminas, deve ter chegado, né? Lâminas daquele material que ele é feito. Aí ele recebeu umas batidinhas ali, bate daqui, bate dali, um foguinho ali com maçarico, né? Aquele negócio, a solda, esquentando o fogão, botando uma forma no fogão. Aí ele passa para outra fase. Olha só, ele saiu agora da fase de olhar os irmãos catando feixes de trigo. Aí agora o fogão, eu estou comparando o fogão, estou botando o fogão no lugar de José, tá? Agora o fogão vai para a cova. Que cova é essa? É a parte ali da produção, da fabricação, onde eles vão colocar aqueles componentes, vão pintar, vão fazer um negócio. E agora o fogão terminou? Está pronto? Não está pronto. Vai ser ainda um fogão. Ele já tem um chamado de Deus para ser fogão, mas ele ainda não está pronto, ainda tem mais uma etapa. Que etapa? Agora ele vai ser vendido aos ismaelitas, né? E o que isso pode corresponder no fogão? Aí ele vai passar para a parte de quem vai botar
sei lá, o negócio onde passa o gás, né? Eu não sei como é que se fabrica um fogão, eu estou inventando aqui os negócios, mas eu sei que ele passa por várias etapas, por vários departamentos, por vários setores da fábrica. Aí passou e botaram gás, botaram uma coisa bonitinha lá. Ah, terminou? Não terminou, tem que botar aquela parte de cima, é o cooktop em cima dele, tem que arrumar o forno. Ah, então é essa parte que ele vai trabalhar na casa de Potifar. José estava pronto ainda para a missão? Ainda não, mas ele já tinha um chamado sobre ele. Aí arrumou um fogão ali, botou a parte do forno, aí agora vai para outra parte ali onde vai botar as bocas e enfim, e vai botar aquele vidro, aí a parte onde José é traído e vai para a prisão. José é acusado injustamente, né? Ele traído por quê? Porque ele é um bom funcionário para o marido da mulher de Potifar, e a mulher de Potifar, em vez de ser agradecida, ela vai e tasca ali uma denúncia de abuso sexual, mentiroso, né? Então, é mais uma etapa. Então, aí o José vai para a prisão, ele já está pronto? Não está pronto, mas ele tem chamado? Tem chamado. Nenhuma das etapas que o José passou negou o chamado dele. Ele continuava tendo um chamado de quê? De regente, de governador, mas ainda não estava pronto. E o fogão? O fogão já está bacaninha ali, está na prisão o fogão, tá? Tá lá foi preso. Então é mais uma etapa da fabricação do fogão. Assim como a prisão é mais uma etapa da fabricação, entre aspas, do ministério de José diante dos irmãos, que é para conservação de vida. Aí, quando chega, o fogão recebe a pintura, né? Aí vem alguém, o inspetor, o fogão já está ali prontinho, mas está dentro da fábrica ainda. Ainda falta um selo de aprovação. José ainda está ali dentro da prisão, mas ainda falta um selo de aprovação. Aí chega o inspetor, verifica tudo ali, ele passou por todas as etapas desse processo de formação do fogão, né? Tá ok aqui os bocais, a parte onde passa o gás, a parte do forno, o vidro é temperado, o vidro que tampa, né? Aqui, toda a lanternagem dele, lataria, sei lá como é que chama, tá ok, a pintura tá ok, me dá aqui o selo, plim, tá ok, inspecionado, pode ir para a sua missão de fogão. A partir de então, o fogão está pronto para cumprir o seu propósito de existência. Ele vai ser o fogão na casa de alguém. Aí vai o meu filho, entra no site da loja e compra o fogão, e o fogão está servindo ao seu propósito de existência na minha casa. Qual é o propósito do fogão? Preparar alimentos. Dá o fogo, né, para eu preparar o alimento. Assim com José. Ele passou por todas as etapas. Cada etapa que ele passava ainda não recebia o selo do ok, né? Ele estava passando, mas quando terminou todo esse processo de fabricação de José, aí ele foi colocado no palácio. Aí ele passou 7 anos de prosperidade, usando a inteligência que Deus deu a ele, administrando toda a produção de alimentos e o gerenciamento, a guarda, como é que a gente fala, para poder guardar a provisão para os próximos 7 anos de fome. Então, enquanto estava nos 7 anos de prosperidade, ele ainda não sabia qual era a missão dele. Ele ainda não tinha recebido o selo, mas ele estava lá, fazendo. E muitas vezes a gente, nessas épocas, né, nessas etapas de preparação, a gente não entendendo, começa a murmurar, e a murmuração atrai o destruidor. Está escrito? A murmuração atrai, em outras versões falam assim, atrai o exterminador.
que a gente não entende por que está passando na prova, a gente não entende por que acontece uma tragédia na nossa vida, a gente não entende por que passa períodos de escassez, a gente não entende por que passa períodos de enfermidade. E aí a gente, tá? Porque Deus não é comigo, porque se Deus fosse comigo, eu não passaria dessa coisa. E isso atrasa o nosso processo de fabricação, para a gente ficar pronto para que Deus possa nos usar. Passaram-se todos os anos de prosperidade, ele acumulou em todos os celeiros do Egito grandíssima quantidade de alimento para alimentar tanto os egípcios quanto todas as nações vizinhas que viessem comprar alimento e enriquecer mais ainda Faraó, e sem faltar alimento para os egípcios. Então Deus deu inteligência a ele. Aleluia, Jesus. E olha que os egípcios, lembra que Moisés ele foi ensinado em toda a ciência dos egípcios, isso tempos depois? É porque os egípcios eram muito inteligentes, eles eram muito sábios. E só que Deus deu uma inteligência a José para ser muito mais sábio do que os egípcios. Quando Deus tem algo com alguém, ele vai botar um diferencial. Essa pessoa vai ter uma sabedoria incomum. Então essa pessoa fez uma universidade, é teóloga, é isso. Nada, filha. É isso aqui, ó. Bíblia. Tempo de meditação na palavra de Deus. Quando a Bíblia fala assim, olhai para o autor e consumador da vossa fé. Quem é? Quem é ele? Jesus. É o autor e consumador da nossa fé. Mas como é que você vai olhar para Jesus se ele é Espírito? Como é que você vai olhar para Jesus? Vamos procurar entender isso? Jesus, lá em João, capítulo 1, começa assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é sinônimo de palavra. E quando fala o Verbo, está falando, não é qualquer palavra, está falando da palavra de Deus. E aí, antes, o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Depois ele morreu e ressuscitou aos 3 dias e subiu aos céus. Então, como é que a gente vai olhar para ele agora? O Verbo continua aqui conosco. Foi escrito. Jesus é a palavra de Deus. Ele é o Verbo que se fez carne. E ele foi escrito. Então, quando fala, olhai para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Olha para a palavra, medita na palavra. E a palavra vai te esclarecer tudo. Quando você lê a palavra vai falando assim. Aí você, era isso então? Que olha, eu ficava pensando nisso. Eu ficava querendo descobrir o que era. Aí você dá uma lidinha aqui na palavra e seu entendimento faz assim. Oi, abriu, dia perfeito. E você entende o propósito de Deus na sua vida. Como o fogão tem um propósito, você tem um propósito, eu tenho um propósito. Tem um propósito que Deus vai cumprir na nossa vida. Eclesiastes 3:1 fala de 2 coisas, são verdades certas. Propósito, todas as coisas existem por um propósito e tempo determinado para esse propósito se cumprir. Aí, vamos ali em João, capítulo 3. João 3. Quem quer a bandeja da uva por R$5? Isso. Vamos lá, João, capítulo 3, verso 16, e a gente já está chegando ao fim, tá? No subtítulo, que é de 16 a 21, do verso 16 ao 21 de João 3, está escrito o seguinte: a missão do Filho. Nós falamos da missão de José,
conservação em vida. Falamos da missão de Sansão, conquistar muitas nações, tirar a autoridade de reis. Nós falamos da missão de Sansão, livrar Israel, o povo de Deus, das mãos dos filisteus e ser um nazireu, um homem consagrado a Deus. Para nós chegarmos na missão do Filho, que era um homem consagrado a Deus. Jesus foi um homem consagrado a Deus. Que veio ao mundo, olha lá o verso 16, porque Deus amou ao mundo, ou seja, a humanidade, tá? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, era o único filho que ele tinha. Todos nós éramos criaturas, como uma planta, como um animal, como um mineral, uma rocha. Todos nós, o ser humano também era uma criatura. Mas a partir do momento em que nós cremos que Jesus é o Filho de Deus e o recebemos como Filho de Deus e entregamos a nossa vida para Ele, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 12. Aí a gente recebe o poder de ser feito filho, só quando crê em Jesus. Aí olha a missão de Jesus, a missão do Filho. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Missão de Jesus, salvar todo aquele que nele crê. Aí você pega a missão de todos, a missão de José, a missão de Sansão, a missão de Ciro, a missão de todos esses personagens bíblicos. É uma só, representar a missão de Jesus na terra. E depois que Jesus partiu, qual é a missão dele? Formar discípulos. Todo aquele que nele crer vai ser um imitador de Jesus, vai fazer as mesmas obras que Jesus fez e ainda maiores. Por quê? Porque ele vai para o Pai, vai interceder por nós junto ao Pai e vai enviar o Espírito Santo. Lembra que nós lemos que nós fomos selados no Espírito Santo da promessa? E vai enviar para cada um de nós que tem missão de filho. Porque nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Então a missão do Filho Jesus passou para nós. E nós fomos selados pelo Espírito. O selo traz autoridade. Em relação aos irmãos? Não, em relação às potestades, aos principados, às legiões, às castas de